Boa noite a todos. Vou precisar levantar o microfone, porque eu sou muito alta. É sempre um prazer ter a oportunidade de estar aqui, nessa casa, nesse ambiente, onde a gente sempre tem a oportunidade de refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a sua mensagem, e a importância dessa mensagem no nosso dia a dia, na nossa jornada, né? E o capítulo da noite de hoje é o capítulo 13 do nosso Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A gente vai estar comentando um pouquinho sobre os itens fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos e o óvulo da viúva, e convidar os pobres e estrupiados, né? E aí, pensando nesse capítulo, me veio, a princípio, lembrar de um caso muito simples, um caso muito humilde, e certa noite de muito frio, uma noite muito gelada, né, chega naquele abrigo um irmão, uma criatura carregando outra criatura nas costas, né, e aí ele bate naquela porta e alguém abre, né, depois de muitas insistências, alguém acaba abrindo aquela porta, né. E ao abrir a porta, aquele que estava recebendo fica um pouco espantado, um pouco assustado com relação à condição que aqueles dois estavam naquele momento. E um estava carregando o outro nas costas, né? E ambos estavam muito estrupiados, aparentemente com muita faminto. E numa noite gelada você está desprovido de proteção. A gente sabe o quanto isso é difícil e o quanto isso dói fisicamente, né? Mas quem estava recebendo olha para aquele que estava com o outro nas costas e fala assim: nossa, ele deve pesar muito, né? Você deve estar muito cansado. Deixamos a resposta para daqui a pouquinho. E aí, pensando no capítulo, fazer o bem sem ostentação. A gente gosta muito, aqui a gente fala da mensagem de Jesus, que está falando do Evangelho. Se Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, a gente vai estar sempre usando a sua mensagem para ilustrar todos os nossos exemplos e ilustrar toda a sua mensagem, todo o capítulo, né? E Jesus, Jesus veio até nós. Jesus veio. E nesse processo, para ele vir até nós, demandou um grande esforço da espiritualidade e um grande esforço dele, devido à hierarquia espiritual que Jesus já tinha. Então, vir novamente aqui e ocupar um corpo físico, ocupar uma veste, demandava um grande trabalho para ele. Demandava um grande esforço. Mas Jesus veio. Ele simplesmente veio. E nesse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida, o título da mensagem é exatamente essa: Jesus veio. E um dos parágrafos fala assim: homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. Ou seja, nenhum de nós que estamos aqui, dos que já vieram antes de nós, ninguém foi tão elevado à altura do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pescadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes e ministrando seu derradeiro testemunho entre os ladrões. E aí ele fecha a mensagem falando assim: por via nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como um filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. E ninguém na humanidade é tão falado como Jesus. Ninguém é tão comentado como Jesus, como a sua mensagem. Isso está ilustrando o que é fazer o bem sem ostentação.
Jesus, ele conviveu com todos naquele momento encarnado e convive conosco até hoje, mas ele não faz questão de ser o holofote, de ser o centro da atenção. Jesus não barganha para com cada um de nós. Exemplo é, quando aquela mulher hemorrágica passava por aquele problema por 14 anos, que vai em busca do seu contato, com a intenção, com o desejo, com a vontade de se melhorar, e naquele momento ela obtém a cura, ele não soltou fogos, ele não soltou rojões, ele não pediu aplausos àquela multidão que estava ali naquele momento junto com ele. Ele fala, a tua fé te curou. Ele não falou, não fui eu. Ele não ficou, viu? Se não fosse eu aqui, ia sair pior do que chegou. Ele não fez isso. Ele simplesmente, foi você que conseguiu. Isso é fazer sem ostentação. É não querer holofote. É não querer a contrapartida. É não querer a troca. E é essa mensagem que ele nos convida e que nos trouxe há mais de 2000 anos. Então Jesus nos veio e nos trouxe essa mensagem, nos trouxe esse convite de mais humildade, de solidariedade, de empatia. E nós? Estamos indo de encontro ao Cristo? Nós estamos indo também nos encontrar com o Cristo? Será se o nosso comportamento, a nossa atitude, é uma atitude de ação de encontro ao Cristo? Será que quando fazemos o bem, nós fazemos simplesmente por fazer? Ou nós queremos ainda uma troca? Quantas vezes a gente fala bom dia, se o outro não responde, você já fica com um ranço. Você já fica, falei bom dia, ele não me respondeu. Que mal educado, não falo mais bom dia para ele nunca mais. A gente quer uma troca. Aquilo que eu faço, eu quero algo que alguém me devolva. E eu estou falando de um simples bom dia. De um simples bom dia, de um simples oi. Imagine de uma ação maior de empatia para com o outro. Do carinho, do respeito, da solidariedade, nas diversas situações em que vivenciamos o nosso dia a dia. E Jesus conviveu com todos assim. E Jesus respeitou a todos assim. Então, quando a gente está falando de fazer o bem sem ostentação, não é somente de você pegar algo e dar. É a tua postura de ser. Porque Jesus, ele simplesmente, ele era. Ele era paciente, ele era tolerante, ele era benévolo, ele era parceiro, ele era amigo, ele era. E nós queremos o vai e vem. Aqui a gente encontra uma frase que fala assim. Não é essa aqui, tá, gente? É essa. Aqui, viu, Rosineide? Tá aqui, ó. Jesus nos pede desinteresse nas relações, não imposições de conformidade com as nossas paixões. Ele nos ensina a lição de não manipularmos ocasiões, porque toda cobrança fragiliza relacionamentos. E, em verdade, é uma questão de tempo para que tudo venha a ruínas. Então, quando a gente pede algo em troca daquilo que a gente está fazendo, a gente está colocando um sentimento. Nós estamos negociando. E na nossa lei de sociedade, do contexto social, muitos negócios podem ir à ruína se não tiver solidariedade e nem respeito. Aí você vai na sequência, ele comenta dos infortúnios ocultos, né? Está falando de solidariedade, está falando de parceria, né? E aqueles infortúnios que a gente não está vendo.
E aí eu queria trazer esse infortúnio, esse comentário para todos nós. Aqui, o que vai dentro de nós aqui e agora? Aquela dor que nos convidou a estar nessa casa. Aquela preocupação que nos motivou a estar aqui. Que seja por mim, seja por um ente querido, algo me convidou a estar aqui. É a minha preocupação, ela está oculta, porque muitas vezes eu não converso, eu não conto nem para mim mesmo. Mas a mensagem de Jesus traz um consolo para todos nós. Jesus nos fala que para a gente deixe brilhar a nossa luz. Ele confia nesse potencial e dá recursos para que todos nós possam superar essa nossa aflição, possa superar esse nosso infortúnio. E hoje mesmo, na preparação dos nossos trabalhos, a gente estava falando de algo base para toda a humanidade, o recurso da prece. É uma lei de igualdade que Deus dá para todos nós, é notório, é palpável, que ninguém pode alegar que Deus não foi justo. Porque de criança, a quem já não está mais como criança, a quem está com o corpo e quem não está com o corpo, pode e deve usar incansavelmente o recurso da prece. A prece não é para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro, para quem tem, para quem não tem. É para quem tem religião, para quem não tem religião. A prece é para todos. Essa é a lei de igualdade. Então, quando muitas vezes tem algo que a gente não consegue contar, desabafar nem para a gente mesmo, utilize o recurso da prece. Converse com o plano espiritual, converse com Jesus, que ele vai estar lá, carinhosamente nos auxiliando, nos encorajando e nos fortalecendo sempre. Então, que a gente possa, a cada dia, ir se convencendo de que a gente tem um papel preponderante. Quando eu falei, todos nós viemos aqui por uma causa. Mas não possamos nós deixar esse nosso infortúnio somente para os espíritos resolverem. Vamos nós também nos envolver com a nossa causa, com a nossa preocupação. E vamos aí juntos superar. Isso é que eu falo, é relação de confiança. O plano espiritual confia em cada um de nós, nos motivando a estar aqui, nos encorajando. Nós precisamos confiar no plano espiritual, na assistência, no amparo, nas bênçãos que ele nos auxilia. Ah, mas a coisa está difícil, acontecem dificuldades, eu não dou conta. Ontem mesmo a gente estava estudando um livro do André Luiz, que ele tem uma frasinha que a gente comentou ontem na conversa, que o mal, vamos traduzir, vamos aumentar mais algumas palavras, o mal, a dificuldade, pode durar milênios, mas não vai ser eterno. Ele vai passar. E é quando a gente vai se convencendo disso, ele passa mais rápido, a nossa percepção, ele vai passando mais rápido, porque a gente vai utilizando os recursos para que a gente possa acelerar esse processo, para a gente ter um melhor bem-estar, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, para que a gente possa ter um melhor equilíbrio físico e uma melhor saúde espiritual. E aí, na sequência, ele fala o óvulo da viúva. E aí, falando do óvulo da viúva, eu gostaria de voltar ao nosso casinho primeiro, né? Quando eu falei que chegou lá no abrigo, alguém estava carregando aquele outro nas costas, naquela situação adversa, e fala, mas ele pesa. Aí ele responde, não, amigo, ele não pesa. Ele é meu irmão. Olha aí o óvulo da viúva. É você fazer a ação, é você ter o ato, como ele cita aqui aquela mulher, que ela não tinha nada em termos monetários naquele momento, quando ela teve aquela ação de dar. Todos que estavam lá, eles doaram muito, eles davam muito, eles tinham muito. É tanto que você vai pegar na parte histórica, o pessoal era algo que o pessoal colocava e fazia até barulho. Então, quanto mais moedas eu jogasse lá, mais eu chamava a atenção, mais eu tinha aplausos. Mas ela vai lá com uma pequenininha, mas ela vai lá e coloca. Porque não era pesado para ela, porque apesar dela só ter uma moedinha,
não era pesado para ela, não era um fardo, era um prazer estar fazendo algo de bom para alguém. Então, quando você acaba doando muito, chamando muitos holofotes, não é suave, porque você quer algo em troca. Se eu coloquei 10 moedas e ninguém aplaudiu, se eu dei um maço de nota, mas ninguém fez assim, uau, isso vai me trazer uma angústia. Não vai me deixar leve, a minha ação não é leve. Mas ela deu somente aquela moedinha. Ela não chamou a atenção de ninguém. Mas ela fez por prazer. Ela fez por um sentimento, ela fez por amor. Você vai falar, mas ela fez de amor para quem? Se ela não conhecia quem vai receber aquele benefício? Aí a gente volta à mensagem de Jesus. O sentimento que a gente coloca naquilo que a gente oferece não é para o outro, é para a gente. O primeiro a beneficiar-se somos nós mesmos. Quando a gente carrega dentro de nós sentimentos de raiva, de inveja, de angústia, ou de que ninguém me amparou, de que ninguém me aplaudiu, que eu não sou o centro das atenções, isso é pesado. Mas quando eu faço bem simplesmente pelo prazer de ver o outro numa condição melhor, é leve. Eu me torno mais leve, eu me equilibro, eu passo a ter saúde. Todos nós buscamos saúde, mas esquecemos de que a nossa saúde física, o nosso equilíbrio espiritual, ela é de um processo construtivo dentro de nós, no nosso interior, de carregarmos sentimentos bons, de alimentarmos virtudes boas dentro de nós. Quanto mais coisas boas eu alimento dentro de mim, eu vou tendo esse equilíbrio, porque eu vou me sentindo melhor a cada ação. Agora, você tem uma ideia, atitude de ranço, que eu causa um impacto, você vê, eu já fico tenso, eu fico nervosa, isso causa uma descarga física em mim. Agora, se eu estou mais leve, se eu estou mais suave, isso fica mais fácil. E aí, só convidar os pobres estrupiados, aí a gente só amarra com com o pequeno exemplo que a gente deu na noite de hoje, né? E quando a gente passar a ter essa noção, a vivenciar em termos da nossa coletividade, do nosso dia a dia, que todos nós somos, de fato, irmãos, a gente vai estar convidando todos a vivermos uma relação de mais fraternidade, de mais companheirismo, de mais empatia, de mais respeito. A gente vai viver mais leve. E se a gente continuar vivendo num contexto social, achando que os outros são um fardo para mim, que os outros é um peso para mim, isso não vai me fazer seguir a minha caminhada com muita harmonia. Então, quando eu começar a trazer essa mentalidade de que é um irmão que tem dificuldades, um irmão que é imperfeito, que eu também sou irmã e que eu sou imperfeita também, mas que nós, na nossa lei de sociedade, nós podemos nos ajudar mutuamente. Podemos nos ajudar monetariamente, se a gente pode, mas podemos nos ajudar com um sorriso, com um silêncio, com uma palavra, ou com um até logo, ou com um oi não correspondido, mas com certeza aquele oi tão perseverante vai fazer efeito naquela pessoa que não te respondeu um dia. Então, é essa atitude, esse convite para que a gente possa ter os estropiados, é exatamente nos colocar na condição que somos também estropiados nessa trajetória, mas que somos amparados por Deus e que somos irmãos, simplesmente irmãos de caminhada. Que a Jesus nos abençoe agora e sempre.